Olá Brasil, aqui estamos nós nesta tarde do dia 30 de dezembro, o ano não acabou, tem muita coisa para te contar e quem traz uma bomba agora sobre o Alexandre de Moraes é nada mais nada menos do que Jeffrey Chiquini, tá aqui ó, tá aqui pronto para poder falar para você. Ele traz uma bomba que no mínimo, meu amigo, minha amiga, eu tenho que pedir para você me ajudar a compartilhar. Quando eu falo em compartilhar, tem gente que não gosta. Ah, o Alberto tá falando pro canal crescer. Amigo, meu canal, o giro já tem 1.400.000 e aqui o vlog quase 500.000. Você tá entendendo que há necessidade de fazer com que as pessoas se conscientizem? Essa é a realidade. E o que eu vou colocar para você aqui agora é uma bomba. Coloca aqui para mim também qual é o nome da cidade que você tá me assistindo. Deixa eu falar rapidamente aqui, ó. Os produtos da empresa RPN só até às 6 horas da tarde. É o último dia para você comprar esse combo capilar completo que tem mudado a vida das pessoas, inclusive Quedoxidil. Mudado a vida das pessoas. Homem, careca, mulher, cabelo caindo. Acabou. Daqui para frente você fica careca se você quiser. Esse dia eu vi alguém falando aqui, Alberto, eu lembro de você careca. De careca para cabeludo, né? Tá aí, ó. Eu uso, gente. Eu uso e agora eu tô usando esse Quedoxidil, que ele é poderoso que eu passo. Ó, só que você comprando o produto da RPN hoje, o combo capilar, eu vou te dar a ampola do hormônio do crescimento, tá bom? Tá aqui, né? A gente conseguiu vender para muita gente esse ano, graças a Deus. E pro ano que vem tem reajuste no valor, não por culpa da RPN, mas por causa dos tributos, por causa dos impostos e por causa do correio. Você quer adquirir o seu, tem as melhores vitaminas do Brasil, as mais procuradas, ferro D3 com K2 em formato MK7, B12 metilcobalamina, tem cavalo negro para os homens e também tem canela do velho, que é para quem tá com dores do corpo para tomar junto. Tomar não, né? Você toma o curcumã e passa a canela do velho, que é eucalipto, copaíba, arnica, mentol, 1000 folhas e erva de Santa Maria, tá bom? Tá dado o recado, passa a mão no telefone enquanto você tá assistindo esse vídeo aqui, ó. Você passa a mão no telefone e liga lá. Vamos direto aqui pro vídeo, porque o negócio não tá de brincadeira. Não tá. Olha o que o Chiquini tá falando aqui, gente. Olha essa bomba aqui, ó. Agora sim, tudo faz sentido. O que eu vou mostrar para vocês explica toda a relação e envolvimento de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Veja isso daqui e daí eu explico todo o contexto para vocês. Presidente, eu queria desviar um pouco o tema para Olha isso, Brasil. Da sua relação com o setor privado. Veio ser noticiado que, a pedido do governador Ibanez, o senhor começou a participar aí das negociações a respeito do Master e da PRB, que foi paralisada pelo Banco Central. E entender um pouco o que o senhor pretende fazer a respeito. O senhor... Preste atenção aqui. Valor Econômico está perguntando para ele o seguinte, ó, foi noticiado que você, Michel Temer, está participando do negócio como intermediador Banco Público BRB, Banco de Brasília, do Banco Master. O BRB estaria comprando o Banco Master. E você, Michel Temer, está participando desse negócio para que o Banco Central autorize a compra. Por quê? O BRB, que é um banco público, estaria comprando o Banco Master. Só que isso depende de autorização do Banco Central. Então, Michel Temer, um ex-presidente da República, está como um lobista nesse meio de campo para que o Banco Central, então, autorize esse negócio. E aí ele, provavelmente, ganhará porcentagem bem recheada se o negócio der certo. Olhem só. Que é a sua atuação no setor privado. Você falava, mas deixou isso muito claro. Você sabe que eu sou advogado. O advogado tem que advogar. Eu advogo uns dias atrás, comprando pareceres, fazendo palestras até lideradas, confesso a você, a grande palestras que eu faço, deve ser assim, eu já fiz pelo menos, me recordo, 3 ou 4 mediações que eu fiz, muito oportunas e que deram certo. É uma atividade profissional, onde você tem ao lado as questões judiciárias que são levadas ao judiciário, e tem de um lado o arbitramento. Do outro lado, tem muito essa história da mediação. Nesse caso, você está dizendo, junto ali do Ibanez. Só mil e fã, Ibanez, e é o... Ibanez é o governador do Distrito Federal.
Cara, ele foi nomeado para a Caixa Econômica. Né? Eles me chamaram uma ocasião. De garantias muito complicadas, duvidosas. Por isso que o Banco Central negou a compra do BRB do Banco Master. Esse é o ponto. O Michel Temer estava tentando fazer o quê? Isso há 3 meses, ele confirma. Que o Banco Central autorizasse o BRB a comprar o Banco Master. A jornalista do UOL está trazendo o seguinte, o Banco Central não autorizou essa compra porque esse Banco Master é uma fraude. Foi daí que foi descoberta a fraude de 12 bi. O Michel Temer está aqui tentando fazer dar certo e o Banco Central autorize essa compra. Só que o Banco Master é uma fraude. E esse negócio do banco público, BRB, comprar o Banco Master é uma fraude. Sim, já está sendo questionada ou proibida pelo Banco Central. Michel Temer, como que você vai reverter isso, Michel Temer? O Banco Central já negou a compra do Banco Master pelo BRB. O Banco Central já negou que o BRB compre o Banco Master. Como que você vai fazer agora, Michel Temer? Se realizar a transação com o BRB, os termos inaugurais, os termos iniciais, talvez vir a fazer, não sei se será possível, uma transação inferior, muito menor. Possível, eu entrei nisso há uma semana, eu dei todos os dados e também não lucros tem ali. Conversa para boi dormir. Ele sabe como fazer. E a Malu Gaspar, do jornal O Globo, cantou a pedra. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Bingo! Michel Temer pediu mais uma vez ajuda para seu amigo antigo, Alexandre de Moraes. Aquele que, inclusive, quando o Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública de São Paulo, do Geraldo Alckmin, em 2016, Michel Temer era vice-presidente da República. A esposa do Michel Temer caiu nas mãos de um hacker. Quem resolveu? Alexandre de Moraes, amigo antigo do Michel Temer. Há quem diga que a relação deles é de mais de 20 anos já. Eles foram juntos, filiados no PMDB, hoje MDB. Então Michel Temer já precisou uma vez de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes resolve a situação da Marcela Temer, todo mundo conhece essa história. Michel Temer se torna presidente da República no mesmo ano, nomeia Alexandre de Moraes ministro da Justiça. No ano seguinte, abre a vaga do Teori Zavascki no STF e Michel Temer indica Alexandre de Moraes para o STF. Então, a proximidade é imensa entre Michel Temer e Alexandre de Moraes. Hoje, Michel Temer, interessado, inclusive por ser advogado, neste caso, financeiramente, que dê certo a compra do Banco Master pelo BRB. Só que o Banco Central tem que aprovar essa compra. O Banco Central negou a compra. Provavelmente, então, Michel Temer lembrou daquele grande amigo que ele colocou no STF e falou: Alexandre de Moraes, você pode me ajudar nisso? Até porque a sua esposa já é advogada do Banco Master e tem um contrato de 130 milhões. Você me ajuda nisso? Será então que foi assim que Alexandre de Moraes entrou nesse circuito do Banco Master? Será que foi o Michel Temer, eventualmente, que indicou o escritório da esposa do Moraes? Fato é que tudo isso é motivo suficiente e bastante para impeachment do Alexandre de Moraes. Essa aqui é a lei do impeachment, crimes de responsabilidade. São crimes de responsabilidade de ministro do STF. Exercer atividade político-partidária. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E proceder de modo incompatível com
a honra, dignidade e o decoro de suas funções, que me parece que é tudo isso que estamos vendo. Gente, ficou mais claro do que neve. A internet é maravilhosa. Um vídeo de 3 meses atrás do Michel Temer trouxe luz a tudo que veio à tona agora pela Malu Gaspar. Ela estava certa desde o início. Mari, a impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas ainda não percebeu o tamanho desse escândalo. Gente, isso é uma bomba. Moraes pressionou o Banco Central em favor do Banco Master. Para tudo que você está fazendo aí, presta atenção nisso aqui. Esse é o maior escândalo desse ano e já tem colunista lá do jornal O Globo até pedindo impeachment do Moraes. Essa é a notícia mais bombástica que já saiu sobre Alexandre de Moraes. É a peça do quebra-cabeça que faltava e eu vou explicar para você o porquê. Vamos então aqui direto ao ponto. Gente, a Malu Gaspar, ela revelou uma bomba inacreditável. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas privados do banco de Daniel Vorcaro. E por que isso é tão grave, Deltan? Porque o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes tinha esse contratinho aí de 129 milhões de reais com o Banco Master, justamente para representar o banco perante órgãos públicos, inclusive perante o Banco Central. Tenta conectar aqui comigo 6 pontos. 6 pontos que eu vou conectar com você. Ponto 1. Esse contrato de 129 milhões de reais com o escritório da esposa. Mais do que uma mega sena acumulada. Ponto 2 para conectar os pontos. Para que era o contrato? Era para a defesa perante órgãos públicos, inclusive perante o Banco Central. Ponto 3 para conectar. O valor do contrato estava acima do valor de mercado, segundo vários advogados consultados. Ponto 4. O Master tinha quantos processos? 77 mil processos. Mas o escritório da esposa do Moraes foi cadastrado para atuar em apenas 1. Prestou atenção? 77 mil, ela atuava em apenas 1. E nenhum assim mirabolante, com valor estratosférico, não, 1. Ponto 5 para conectar. Não foram encontrados trabalhos da esposa de Moraes, nem junto ao CAD, porque ela foi contratada também para representar perante o CAD, lá quem atuava era um outro escritório, o Pinheiro Neto, nem foram encontrados contatos da esposa perante o Banco Central. E agora surge essa bomba, que é o ponto 6, que é o fato de que o próprio Moraes, que não é advogado, é juiz, julgador, ministro, ele atua em favor do Banco Master, usando seu poder, sua autoridade, seu acesso perante o presidente do Banco Central para pressionar o Banco Central. Vocês entenderam? Mas é mais grave ainda do que isso. Vamos ver o que o Moraes pediu nesse contato com o presidente do Banco Central? O que será que o Moraes queria, hein? Queria falar do Corinthians? Ou então será que ele queria falar do Palmeiras, como o Toffoli supostamente queria lá no jatinho com o advogado do Master? Queria falar talvez de uma receita culinária que ele viu no TikTok ou de um filme da Marvel? Não. Olha aqui o que ele pediu, ó. Olha aí. Pediu que o Banco Central aprovasse o negócio com o Banco de Brasília, o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização na autarquia. Isso é um escândalo! Vocês têm noção de que o ministro do STF chamou o presidente do Banco Central para conversar e pediu que o Banco Central aprovasse um negócio do cliente do escritório da esposa dele? Esse negócio só não foi aprovado porque o Galípolo se recusou. Isso tudo, gente, vamos repetir aqui, foi durante o período da vigência do contrato do Banco Master com o escritório da família dele, que rendia mais de 3 milhões de reais por mês. Tem aí claros indícios de desvio, de abuso da função pública, para pressionar em favor de um negócio desastroso para um banco público, notoriamente contra o interesse público, a fim de obter ganhos privados. O que precisa ser investigado, isso é um escândalo. E deixa eu acrescentar um ponto extra para você de presente, o ponto 7.
O Lauro Jardim revelou hoje que o patrimônio da Viviane Barsi cresceu no ano 57 milhões. 57 milhões de reais, foi um aumento de 232%. E vejam como é interessante. Isso aconteceu logo depois do STF permitir que parentes e ministros advoguem perante o tribunal. Que coincidência, né? Olha, isso tudo mas é tão escandaloso que o Merval Pereira, do jornal O Globo, já está pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes e com razão. Tá todo mundo acordando para o que está acontecendo. Não tem mais jeito. Isso tem que levar à responsabilização lá no Senado. O Senado tem que abrir um processo de impeachment e decidir se isso infringiu, no mínimo, o artigo 39, item 5 da lei do impeachment, que é quando o ministro procede de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. E se você usar a função pública para você atuar como se você fosse advogado do cliente da tua esposa, se isso não é quebrar o decoro do cargo, gente, eu não sei o que é. Fecha a porta do Brasil, joga a chave fora e vamos embora. Isso só para falar do crime de responsabilidade. Eu não tô nem entrando na esfera penal, civil, administrativa, eu tô falando só da parte política. Será que foi coincidência que justo agora, quando veio à tona o escândalo do Master, que o ministro do STF, o Gilmar Mendes, mudou inconstitucionalmente a lei do impeachment? Será que é coincidência? Será que é coincidência que mudou agora o quórum para aprovar o começo do impeachment, ficando tudo mais difícil? É muita coincidência, não é mesmo? Conta aí pra gente o que você achou desse escândalo e se você acha que a mudança da lei do impeachment que o Gilmar fez foi uma mera coincidência. E o ministro Dias Toffoli teve que recuar, mas colocou o STF em uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo, principalmente ministros que têm relação próxima com o Daniel Vorcaro, que estão agora nesse momento no olho do furacão. Eu vou trazer uma matéria para vocês aqui e depois eu volto para explicar o que está acontecendo e o que de fato pode acontecer diante desse caso que já representa aí a maior fraude ao sistema financeiro nacional do nosso país. O PT sempre batendo recordes. Olha só. Mas hoje a informação de bastidor, que é essa que você mostrou há pouco no site do SBT News, mostra que o Toffoli não irá ou não pretende rever a liquidação do Banco Master, ou seja, não vai acabar com o fim do banco determinado pelo Banco Central. Então você lembra que em novembro, em uma decisão do Banco Central, ficou entendido que haveria uma liquidação extrajudicial do Master por grave problema de liquidez, gestão fraudulenta e violações de normas, e isso na esteira aí das investigações que são feitas também apontando para uma fraude bilionária de 12 bilhões de reais no sistema financeiro. Então, paralelamente a esta fraude, as questões relacionadas à gestão fraudulenta, a enganação, né, que foi adotada pelo banco na avaliação dos investigadores com os seus clientes, colocando muita gente, seus investimentos em risco, isso levou à liquidação do banco pelo Banco Central. E aí a dúvida que pairou nesses últimos tempos é se Toffoli estaria inclinado a suspender este processo de liquidação. As fontes no Supremo Tribunal Federal dão conta de que não. E olha só o bastidor, que essa cariação ela vai ser tão importante como um passo a mais para a investigação, levando em consideração chances, até dizem estas fontes, de que os investigados saiam denunciados nos próximos dias deste caso. Então a denúncia é uma prerrogativa do Ministério Público Federal. Até então parece uma situação simples, né? Fácil de resolver. Então o STF desiste de enfrentar o Banco Central, que tem o apoio dos principais bancos do país, inclusive da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, que tem um lobby gigantesco. Então o STF desistiria, o Banco Master seria liquidado, e aí o dono do banco seria denunciado, condenado e preso? Será? Será que a conta fecha fácil desse jeito? Óbvio que não. Por quê? Porque Daniel Vorcaro tem ministros do STF nas mãos e agora eles estão em uma situação, no mínimo, complicada. No mínimo, complicada. Por quê? Porque se faz a cariação do jeito que estão falando aí e produzem provas para incriminar o dono do banco, esse cara pode resolver abrir a boca. E já dizem por aí que se o Daniel Vorcaro abrir a boca, vai ser a delação do fim do mundo, ou do fim de Brasília, né? Do mundo não, de Brasília, desses ministros do STF,
talvez da imprensa, que recebe muito dinheiro de verba publicitária do Banco Master, essa turma de Brasília do alto escalão, do mundo inteiro não, estou falando que é a delação do fim do mundo, não, delação do fim da corrupção e da malandragem que tem em Brasília. Então agora vamos ver qual vai ser a conduta do Toffoli. Uma coisa é fato, fácil não é. Agora estão divulgando aí várias relações do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, várias ligações de ministros do STF com o Vorcaro. O Vorcaro, segundo informações, o que já foi divulgado por aí também que eu ouvi, tem no telefone imagens até constrangedoras, vamos dizer assim, de ministros do STF, nudez, cenas de relação sexual, já até falaram sobre isso. São suspeitas, lógico, que foram levantadas, que passa ali, né, por Brasília, só que uma coisa é fato. O Vorcaro tem esses ministros na mão e ele vai querer o quê? Ele vai querer agora aquilo que ele pagou para que acontecesse, que é a blindagem. Ele pagou caro por isso, né? Os 129 milhões, o contrato de 129 milhões com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes é para isso. Os eventos que ele bancava, que envolviam o ministro do STF, é para isso. Relacionamento próximo com o Toffoli, consultoria com o Lewandowski, tudo isso que ele pagava é para isso, para essa blindagem. E se essa blindagem não vir, ele pode abrir a boca. E se esse cara abrir a boca, aí o Alexandre de Moraes não dura uma semana, porque tem muita coisa escondida aí que será revelada. E aí, qual vai ser a postura do STF? Vai liberar o Vorcaro, vai blindar o Vorcaro e comprar briga com os principais bancos? Ou vai comprar briga com os principais bancos do país que mandam no dinheiro e vai proteger o Daniel Vorcaro? Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Enquanto eles brigam, a gente comemora. Afinal, o único jeito de vencer o sistema é aproveitando as brechas que eles dão. E por isso que em 2026 nós teremos essa oportunidade. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer aí, que eu vou deixar para vocês, explicando uma análise sobre 2026, mas assim, fundamental para quem ainda não entendeu, assista aí o próximo vídeo que eu estou preparando aqui, justamente para aqueles que falam que nem votar vão em 2026. Cuidado, talvez seja a sua última oportunidade. Bandidos de toga. Essa foi uma expressão utilizada pela ministra Eliana Calmon, do STJ, quando exercia o cargo de corregedora do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2011. Naquela época, causou grande revolta no meio da magistratura, porque a ministra não indicou onde estariam localizados os bandidos de toga. Hoje, passados quase... É impressionante, no bom português, não é? É a cara de pau dessa gente. A falta de vergonha e o mais absoluto senso de impunidade. Porque é isso que move essa gente. O senso de impunidade, de que ninguém vai fazer absolutamente nada, de que todos são intocáveis, porque são intocáveis, porque hoje há um Senado omisso, covarde, que tem os seus cúmplices em relação a esse consórcio, a esse sistema, ao Deep State, né? E enquanto a gente não mudar o Senado, porque por mais que nós falemos, o PGR está em conluio com os ministros que têm mais poder do Supremo Tribunal Federal, a primeira turma perdeu a mão, o Alexandre de Moraes é um completo psicopata. Obrigado, quero agradecer a todos os jornalistas pela presença. O deputado Caveira fez uma observação excelente, lembrando que a Bandeirantes também está aqui. E o mesmo juramento que os jornalistas fizeram quando se formaram é o mesmo juramento que os deputados federais fazem quando chegam aqui, é dizer a verdade. Parabéns a Malu Gaspar, a Mônica Bergamo e parabéns também a Adriana Matos, do Valor Econômico, que eu vou lembrar vocês aqui. Quando a gente ouve um deputado, pastor Eurico, dizer aqui que uma reportagem da Metrópolis passou a notícia que a PGR tem um entendimento que é normal ministros terem parentes, donos de escritórios de advocacia, defendendo causas que eles mesmos irão julgar, olha, o país já viu coisas absurdas, mas passou de todos os limites. Passou do limite tolerável. É um absurdo jurídico. A assessoria do Partido Novo pesquisou
A minha assessoria pesquisou, nunca houve um contrato com um escritório de advocacia nesse país, um contrato sem causa no valor de 129 milhões de reais. Eles não ganharam nenhuma causa, não. É um contrato, é ali uma causa sem objeto. Nem a Vale do Rio Doce, nem a Petrobras, nem o governo federal com os escritórios de advocacia fora do país que defendem o Brasil, em inúmeras causas que envolvem o nosso país. No ano de 2025 foram gastos 61 milhões de reais para defender 220 milhões de brasileiros. O escritório de advocacia de um ministro defende o interesse de uma pessoa. Olha... Daqui, pessoal, que o microfone da Globo não está aqui presente. O pessoal da Globo está por aí? Infelizmente, a maior passadora de pano do Brasil não está aqui para noticiar um fato tão importante. Eu esperava muito que esse microfone da Rede Globo, que agora já deve estar mais uma vez sendo ameaçada, estivesse aqui, mas infelizmente não está. As pessoas que eu imaginavam que não estariam aqui de forma alguma, uma delas seria Jair Bolsonaro, que tem que ser liberto a qualquer momento. E a outra, o senador Magno Malta, que tinha acabado de passar por uma cirurgia, mas não, veio aqui defender o seu posicionamento, defender o Brasil. Parabéns, senador Magno Malta. Quero ainda relembrar que já temos dezenas de pedidos de impeachment protocolizados contra o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Esse é só mais um ato que demonstra que essa casa alta não está funcionando sobre a batuta do covarde Davi Alcolumbre. Alexandre de Moraes rasga, vilipendia a Constituição Federal. Não é a primeira vez, já são diversas, dezenas vezes que Alexandre de Moraes defeca na Constituição Federal. Senadores, a maioria deles são covardes. Pode estar no Brasil, na China, no raio que o parta. Quero saber se mais de 15 senadores da República assinaram esse pedido de impeachment. Porque o Infoleg dá o direito do senador e do deputado federal, que também são covardes e canalhas, para assinarem. Ao todo, não tivemos 120. Os abusos do Moraes, que traduzem aniquilações patentes aos direitos humanos, em especial devido ao processo legal. O Paulo Gonet, ele é o coprotagonista do Moraes na aniquilação dos direitos humanos. Alexandre de Moraes não poderia aniquilar todas as garantias processuais, seja do presidente Bolsonaro, seja dos cidadãos comuns enredados na loucademia do golpe, se não fosse o endosso do Paulo Gonet. E misteriosamente, esses 41 nomes não estavam lá para barrar o Paulo Gonet. Eu quero insistir nesse ponto, porque você foi muito claro nessa frase. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. E abraçar o Brasil, pelo que me parece, é dar um abraço de afogado. E é por isso que eu me preocupo com uma retirada desse apoio simbólico, que é a inscrição na Magnitsky e o cancelamento de visto dos colaboradores de Moraes. A imprensa que transformou Alexandre de Moraes na muralha em defesa da democracia, num super-herói, de repente resolveu ela própria se transformar, mas não se endireitar. Nos últimos 7 anos, esses jornalistas endossaram todas as ilegalidades, todos os arbítrios e abusos praticados pelo ministro. Fingiram que a democracia podia ser salva por medidas tirânicas. Permitiram criminosamente que ministros do STF, especialmente Moraes, ignorassem, interpretassem de maneira muito própria ou mesmo inventassem leis. Estava tudo bem. Jair Bolsonaro era o ditador, o fascista, o nazista, o genocida que precisava ser parado. Contra ele valia tudo. A perseguição a Bolsonaro, seus aliados e apoiadores foi implacável.
E a imprensa abandonou as perguntas, o debate, abandonou os fatos, a busca da verdade. Ela e o STF tinham um inimigo em comum e muito entrosamento nas mais estapafúrdias narrativas para tentar destruí-lo. Foram os jornalistas cafajestes que formaram uma estrutura de suporte fundamental para que o Brasil e os brasileiros fossem feitos reféns dos interesses mais repugnantes. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa, e dizer que esse é um momento ímpar da vida do Brasil. A história do Brasil não registra nos últimos tempos. Eu cheguei nessa casa aqui na Câmara dos Deputados em 97 para 98. Mas conheço a história para trás. Mas a invasão de um poder de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, e chegou ao ponto de ditadura judicial, não esperávamos nunca que iríamos chegar e ver esse momento. Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de franelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim, com um ministro que pega um avião para ver um jogo, com um advogado daquele que está sendo investigado, e aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli, o caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui a CPMI do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso, e aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é um lobista jurídico, é um lobista, pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo,
Ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora o Toffoli, porque o sistema ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia. Desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os dois presidentes da casa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota. Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto! Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro? Seu amigo Toffoli. Com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Tá de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira. Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. E se depender de nós, da nossa voz. Graças a Deus operaram as minhas pernas, não foi a minha garganta, nem costuraram a minha boca. E nem vão. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro. De alguém que se acha dono, patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final. Senhores deputados estão já comunicados. Porque precisa partir dessa casa, de nós só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos, à luz do dia. Já poderia não estar ali quando deu cabo e fim a Lava Jato. Os bandidos estão na rua e pedindo dinheiro de volta que foi roubado, confessado por eles mesmos, e os outros que fizeram delação, e os outros que fizeram foram lá, acordo de leniência. Nós estamos sofrendo, é doído, mas nesse momento o nosso sofrimento